Então a gente vai dar continuidade no assunto de batalha espiritual e territorial. Alguém esteve na primeira aula? Todo mundo esteve? Acho que no começo, não sei. Não, aula passada? Legal? Então, a gente viu na aula passada que 3 categorias de influência espiritual dentro do mapeamento. Nós vimos na primeira, que é estruturas, igrejas, seitas que estão instaladas na região, no lugar que você vai fazer o mapeamento. E agora a categoria nível 2, vínculos espirituais. Nós aprendemos sobre vínculos espirituais a nível pessoal, agora a gente vai aprender vínculos espirituais a nível territorial. É o mesmo significado, mas a gente vai ver mudanças. Então, vínculos espirituais através de marcos, através de monumentos, através de simbologia, arquitetura, portais dimensionais e consagrações. Então vamos lá. Primeiro, através de marcos. Quem já viu aí da Lions, na entrada da cidade, perto da praça, geralmente na entrada da cidade. Quando você vai viajar para o interior, você vai e já tem na entrada esse marco. A Lions e também tem do Rotary, Então, são marcos estabelecidos que caracterizam um vínculo espiritual. Estou dando só 2 exemplos aí, mas em toda a cidade, em todo lugar, existem esses marcos que caracterizam vínculos espirituais. Estamos vendo aí monumentos agora, pirâmides. Esse monumento ele está localizado lá em Jerusalém, em Israel. É uma pirâmide que os maçons eles dedicaram, geralmente tem aqui também em Santo André, nós vamos ver um pouco, que eles colocam também nas praças, eles procuram identificar através dos monumentos, que também caracterizam vínculos espirituais. Portais, esse é um portal do Sol, é o monumento mais famoso de Tiahuanaco, acho que é isso. Uma gigantesca escultura talhada em um único bloco, que mede 3 metros de altura, 5 de largura e pesa mais de 10 toneladas. No topo do monumento, a imagem do deus Viracocha. É rodeada de 48 efígies, 32 faces humanas e 16 cabeças de côndor. Tiahuanacografias em desuso. É um importante sítio arqueológico pré-colombiano situado na Bolívia. Então, também outro monumento que é dedicado ao Deus que nós vimos aí e que caracteriza também um vínculo espiritual. Este já é um portal mais atualizado, é o portal do milênio, foi construído em 99 e inaugurado na virada do ano 2000. Sobre portais, significado dele. Pesquisando sobre portais, nós encontramos a imagem da capa do livro aí. Portais para a Consciência é o 3º livro da trilogia que narra a mensagem espiritual do Ser da Luz. Visitantes dos planos superiores da consciência à humanidade. Os 2 primeiros livros são o Universo em um grão de luz e a luz e consciência. Por suas próprias palavras, esta obra sela a divina trindade, simbolizando a criação, a permanência e a transformação do cosmos, do autor da nova era, Sadakanata. Acho que é isso. Então, tudo com concepção, com base da nova era, os portais. E aqui é interessante, nós vamos ver os obeliscos. Quem aqui já ouviu falar, conhece a história dos obeliscos? Alguém conhece? Não? O significado. Vamos ver um pouquinho sobre os obeliscos, é interessante. O obelisco foi de fato um símbolo pagão entre nações antigas e tinha significado oculto em parte da adoração a alguns deuses. O obelisco em si teria um significado maior. Se trata explicitamente de uma representação da adoração ao Sol, Deus Sol, como um símbolo de Baal, Nimrod, e como uma referência da masculinidade. O obelisco, portanto, seria o órgão masculino da reprodução que passava aos olhos da nação e dos reis como uma simbolização da vida. Então este é o significado. Nós vamos ver mais para frente alguns exemplos,
O obelisco, ele é o órgão sexual de reprodução masculina. Este é o significado dele. Além que ele tem um significado ocultista que era para adorar o Deus Sol. Aonde se originou o primeiro obelisco? Lá no Antigo Testamento. Nós vamos ver. Nós vamos ver. Vou dar um exemplo. Mas o grande mistério que cerca os historiadores é a forma em que o obelisco continua existindo e da mesma aparência e formato dos monumentos que eram vistos há milênios. Então a gente vê aí na Praça de São Pedro, né, no Vaticano, aí o obelisco ele foi trazido do Egito, é um obelisco original. Ele foi trazido do Egito e foi colocado aí dentro da Praça de São Pedro. Ela possui o maior círculo solar da Terra, com as 8 etapas e o obelisco, a habitação do falso deus solar do Egito. Então o obelisco, ele caracteriza a adoração ao deus Sol. Então a própria Igreja Católica, quando ela permitiu que o paganismo entrasse para dentro dela, ela começou a trazer vários objetos, né? Começou a colocar vários objetos de adoração pagã dentro da sua própria estrutura. O obelisco é uma antiga invenção egípcia. Os egípcios acreditavam que o espírito do deus Sol, Ra, habitava no obelisco. Portanto, 3 vezes ao dia, se possível, adoravam e faziam preces ao obelisco, sempre voltados para o Oriente. O maior obelisco no mundo é o monumento a Washington, na capital norte-americana. Esse monumento foi criado pelos maçons em homenagem ao primeiro presidente dos Estados Unidos. Os maçons, eles usam muito o obelisco dentro das suas lápides, das suas sepulturas. Nós vamos ver aí alguns exemplos. Estão vendo aí? No cemitério, vários obeliscos, né? Cada maçom, né, manda colocar esse obelisco. Para ver como o obelisco é importante para os maçons, você somente precisa ir ao cemitério onde haja maçons enterrados e observar os túmulos que exibem obeliscos como lápide. Aí é um obelisco que estava sendo dentro de uma rocha, né? Geralmente ele é de uma peça somente, ele é talhado. Só que ele estava sendo talhado e aí, quando ele estava sendo talhado, verificou-se uma rachadura nele. E aí eles pararam de talhar ele, porque não ia dar para terminar esse obelisco. Ele é lá das pedreiras de granito de Assuã. Neste local, o obelisco ainda não foi extraído na camada da rocha. 1.200 toneladas, teria sido mais alto, com 41 metros de altura. Foi abandonado devido ao aparecimento de fissuras na pedra. Então está lá, um sítio arqueológico. Bom, cara, tinha que ter uma tecnologia para remover isso também, né? 1.200 toneladas. Aí nós temos o poste ídolo. Nós vamos fazer a referência, a analogia entre o poste ídolo com o obelisco. É a mesma coisa. No poste ídolo, ele era o nome dado à imagem feita em homenagem a Zerá, considerada pelos cananeus como sendo a deusa mãe. Normalmente essa imagem ficava exposta junto a de Baal, o deus da promiscuidade. Então vamos ver alguns exemplos da palavra de Deus. Juízes 3:7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Vocês já ouviram esse termo, poste ídolo? Poste ídolo é obelisco. Ele nasceu lá atrás, na época do Velho Testamento, né, entre os povos pagãos, e os próprios judeus, os próprios filhos de Deus, né, o próprio povo de Deus começou a trazer o paganismo para dentro de Israel. E aí eles começaram a cultuar outros deuses pagãos, e um deles, uma das coisas que eles faziam é levantar esses altares e esses postes ídolos, onde eles adoravam ao deus Sol. Ainda em 1 Reis 15, 12, 13,
porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram, e até Maaca, sua mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Então, mais uma referência do Velho Testamento em relação ao poste ídolo. Ele era uma adoração a um Deus pagão. Aí a gente fica pensando, como que o povo de Deus, né, o povo de Israel, que viu tanta manifestação do poder de Deus, da presença de Deus, acaba servindo a outros deuses, né? A gente ainda não entende como que o povo acaba se desviando. Hein? Hoje, né? A origem dos obeliscos que vemos em muitas cidades do mundo, na verdade, é essa: o poste ídolo, geralmente como símbolo de fertilidade. E por incrível que pareça, ainda hoje existe imagem de poste ídolo em países do primeiro mundo, como o Japão, onde se realiza todos os anos o Omensai Matsuri, uma espécie de festival da fertilidade, tendo como principal atração um poste ídolo bem esculpido e definido na forma de um órgão masculino, uma homenagem ao deus Oasegata. Vocês sabiam disso? Tinham conhecimento disso? Não. É um festival que existe lá no Japão. E eles? Aquela aula que teve de Antigo Testamento e Demais coisas? Vamos ver algumas imagens aí, ó. Levando o órgão sexual masculino em adoração, em procissão, né? Olha aí. E é um povo de primeiro mundo, japonês. Você vê? Olha aí. Olha os berrados só. Até doce, de chocolate no formato eles fazem, em homenagem. Aí nós vemos alguns obeliscos em alguns países: Venezuela, Caracas, França, Paris, Argentina, Buenos Aires, Egito, Istambul, no Brasil, em Belo Horizonte, também na Argentina, outro em Buenos Aires, outro também, aqui em São Paulo, no Ibirapuera. Simbologia. A gente vai ver também simbologias que caracterizam também um vínculo espiritual. Então, dentro do catolicismo, não sei se vocês estão vendo aí o trono aí do Papa, você tem uma cruz invertida. E qual que é o símbolo da cruz invertida? Do anticristo. Dentro do satanismo ele é reverenciado. E a cruz vergada do Papa também. Esse crucifixo é um símbolo sinistro usado pelos satanistas do século VI, que tinha sido restaurado no tempo do Concílio Vaticano II. Essa foi uma cruz vergada ou quebrada, na qual era exibida uma figura repulsiva e distorcida de Cristo. A utilização que a magia negra e feiticeiros da Idade Média criaram para representar o termo bíblico marca da besta. Então a gente vê muita coisa, muitos falam, né, que o Papa é o anticristo, né? Existem muitas teorias aí que falam, né, dos montes lá do Vaticano, lá. Então, a gente não pode afirmar, mas existe muita coisa lá, muita coisa sinistra, né? Arquitetura, uma outra característica de um vínculo espiritual. A maior estrutura da cidade, que é o Teatro Nacional de Brasília, tem um formato de pirâmide. Obra de Oscar Niemeyer. O teatro, por causa de suas formas, pode ser considerado parente muito próximo das pirâmides de Quéops, no Egito. A grande pirâmide de Quéops é a maior estrutura em pedra do Egito e do mundo. Aí nós vemos um outro monumento também, que lembra aí o templo
tarô e na Kabbalah hebraica, reforçando a teoria de que a obra foi concebida dentro da simbologia do Egito Antigo. A maçonaria ela está presente nessas arquiteturas. Aí nós vemos os 4 evangelistas de Alfredo Cincinnati, aguardando a entrada subterrânea da catedral, 3 à esquerda e 1 à direita, João, Lucas, Marcos e Mateus. O que significa esse sinal na mão de João? Vocês estão vendo o sinal? Esse é o sinal do maçom. Maçom, M. Aquele filme do Star Wars. É, os Spock. Parece que também satânico. Nós vemos também aí, dentro da arquitetura, também uma pirâmide lá em Brasília, caracterizando aí as pirâmides do Egito Antigo. E agora, portais dimensionais. Caramba, mas o que é isso, portal dimensional? Alguém já ouviu falar? Pelo menos em filme. Vocês já viram em filme? Já. Em filme. O que é o portal dimensional? Abre-se um portal para que você passe para um outro lado, um outro planeta, para uma outra dimensão. Né? Existem filmes. Desenho com a cara do dragão. Também. Né? Então, mas na realidade, a gente vai ver aqui alguns exemplos, né, do que acontece. Olha, isso daí é um filme que já viu, Stargate, né, que faz... Eu estou lendo depois que eu vim mais. Que fala sobre, né, quando eles entram no portal, eles vão cair lá no Egito, na pirâmide do Egito. E lá na pirâmide do Egito, lá tem seres de outro planeta que dominam lá. Eles que criaram esse portal. Aí também um outro exemplo, né, de portais dimensionais. E é bem isso que vocês estão vendo aí. Você está de um lado, existe um ser do outro lado, e você quer acessar a dimensão dele, ou ele quer acessar a tua dimensão. Tudo bem. A gente sabe que nós estamos numa dimensão terrena, e o mundo espiritual está o quê? Numa outra dimensão. Existe uma outra dimensão. E como a gente viu no curso todo, o diabo ele não pode agir neste mundo terreno assim, à torta direita. Ele precisa de alguma coisa. Ele precisa de vínculos. Ele precisa de alguma coisa que dê um caminho legal para ele agir. Então esse caminho legal ele pode ser, ele pode ter uma intensidade maior ou menor. É como aquele exemplo que eu dei da parabólica, né? Vai captar o sinal. Então dependendo do vínculo, ele vai emitir um sinal maior e vai ter uma receptividade maior. Dentro desses portais, aí um exemplo aí, dentro desses portais o que acontece? Não sei, talvez eu vou falar uma coisa aqui que vocês nunca ouviram falar. Quem já ouviu falar sobre íncubos e súcubos? Íncubos, demônios, até nós falamos um pouco, demônios que se materializam na forma de homem e súcubos na forma de mulher. Então o que acontece dentro do satanismo? Dentro do satanismo existem rituais específicos em determinados momentos do ano, onde existe a materialização desses demônios dentro desses rituais. São secretos, né? Eles se reúnem. Então, por exemplo, esse demônio ele se materializa com uma mulher, tem relação sexual com o homem, recolhe o sêmen do homem. Na hora que ele recolhe o sêmen do homem, existe uma mudança na estrutura genética desse sêmen. E aí depois esse mesmo demônio que recolheu em forma de mulher, ele se transfigura em forma de homem, e aí tem relação sexual com uma mulher, e aí aquilo que ele recolheu, ele injeta nessa mulher, e através desta relação nascem os híbridos. Já ouviu falar nisso? Nascem os híbridos. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão preparando para a incorporação do anticristo. Porque a canalização de demônios na vida de uma pessoa, a estrutura física, ela não suporta.
Só se um preto velho, um caboclo, uma Maria Padilha, esses demônios ralés, quando incorporam na vida da pessoa, no médium, ele fica todo arrebentado, o corpo dele, a estrutura física não suporta. Então o que eles estão fazendo? Através deste processo, eles estão preparando uma pessoa, um híbrido, para ele receber a canalização de uma potestade, do próprio Satanás. Então isso já acontece há muito tempo, e existe um trecho da palavra de Deus, não sei se vocês se recordam, que lá no Antigo Testamento, que fala que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens, desceram até elas, coabitaram com elas, e dessa relação surgiram o que? Os gigantes. Então gigantes de alta estatura, com 10 dedos em cada mão, né? Então houve o que? Houve uma mutação genética dentro dessa prole. Existem duas vertentes. Uns falam que não é bem isso, não entendem que não foi isso que aconteceu, foi uma outra situação que aconteceu, mas para Deus destruir o mundo com o dilúvio, somente algo assim terrível, uma coisa terrível que poderia ter acontecido. Essa informação a gente traz lá do satanismo, pessoas que foram lá, que estiveram lá, se envolveram. Daniel Mastral é um deles, né? E outros satanistas que eu conheço, que eu convivi. Então é a mesma informação. Então é um fato, é uma realidade. Isso acontece dentro do satanismo. Eles falam que quando coloca a mão no demônio que materializa, ele é frio, gelado, não tem temperatura humana, ele é gelado, né? E é feito, né, dentro, nós estamos falando de portais, né? Então é feito um ritual em determinados momentos do ano, em que abre-se esse portal. Então esse demônio ele acessa a dimensão nossa, e aí existe todo esse processo. Para quê? Para formar o híbrido, para que ele venha assim canalizar uma entidade, uma potestade aí, que venha, a estrutura física dele venha suportar isso. Então talvez vocês nunca ouviram falar disso, mas é isso que acontece dentro do satanismo. Aí as pirâmides também, elas são reconhecidas como portais dimensionais da influência espiritual. Toda a ciência do Egito, tudo aquilo, as pirâmides, hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, eles não conseguem construir uma pirâmide como foi construído no Egito, com milímetros de folga. Não consegue, de precisão, né? Não consegue construir com toda a tecnologia que tem. Mas como que eles lá conseguiram? O pessoal do mundo fala que foram seres extraterrestres que vieram lá e deram toda a informação para eles e ajudaram eles. Mas não, houve uma influência espiritual, um contato de demônios com essa cultura. Para quê? Porque todo o ocultismo, o berço do ocultismo vem do Egito Antigo. A maçonaria vem do Egito Antigo, né? Toda a parte de ocultismo, ela vem lá do Egito Antigo. Então o diabo ele tinha o quê? Tinha um propósito, né, de estar preparando esse povo. Tanto é que o povo judeu, quando ficou preso por 400 anos lá no Egito, a contaminação foi tão grande que eles não conseguiram entrar na Terra Prometida. Eles estavam tão contaminados, né, o DNA deles estava tão contaminado com a cultura egípcia, que não teve jeito, eles não tiveram possibilidade de entrar, tiveram que morrer no deserto para que a outra geração pudesse acessar a Terra Prometida. Esse daí também é um outro monumento. Vocês conhecem esse monumento aí? Hein? Nome. Stonehenge. Mais ou menos aí, Stonehenge, né? Também dizem que quando as pessoas vão lá, os sensitivos, né, eles fazem alguns testes lá, existe muita vibração naquele local.
também muitas vezes é caracterizado como um portal. Aí na Ilha de Páscoa, né, essas esculturas, como que elas foram feitas, sem toneladas e toneladas. Então, alguns, né, declaram e dizem que também eram portais. Machu Picchu, né, também um outro local. A palavra de Deus diz lá: ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o Oriente, acharam um vale na terra de Sinai, e ali habitavam. Disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos lhes serviam de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram, e disse: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isso é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então a gente vê aí esse texto da palavra de Deus. E é interessante, por que Deus fez com que houvesse essa confusão de língua entre eles, né? Eles estavam querendo atingir o céu. Qual que era o pecado deles, né? Por que Deus teve que intervir? Né? Por causa da maldade Não, aí nós estamos falando só da Torre de Babel. Quer dizer, Da Torre de Babel. Por que né? A gente não entende. Vamos ver um pouquinho mais. Olha, toda a terra tinha um só idioma, né? Que a gente acabou de ler. E eles queriam atingir o céu. Mas esse céu que eles queriam atingir não era o céu físico. Era o céu espiritual. A Torre de Babel, em outras palavras, estava sendo preparada como um portal de acesso da dimensão espiritual para a dimensão terrena. Seria o primeiro obelisco? Naquela, eu não sei bem a referência, né, se antes havia, porque foi logo depois do dilúvio, né, através de Nimrod, né, Nimrod foi que construiu, né, pode até ser bem pouco antes porque houve a separação de língua, sim, foi o primeiro obelisco. A gente pode dizer que foi o primeiro portal, não obelisco, o primeiro portal que foi, de uma certa forma, foi edificado para esse objetivo. E Deus teve que fazer com que houvesse confusão entre eles, para que eles não conseguissem terminar aquela obra, porque o objetivo era dar acesso através dessa estrutura e através da adoração a outros deuses, né, ter acesso à nossa dimensão dessas entidades espirituais. E a pergunta é: que céu eles queriam tocar? Não era o céu físico, não, era o céu espiritual, era a dimensão espiritual que eles queriam tocar. Por isso que Deus teve que intervir, para que dessa maneira esse portal, essa porta, ela não se abrisse, e dessa maneira o mundo, né, ficasse à mercê da influência maligna. Mas como eles conseguiriam tocar, professor? Não, Porque você... abre um portal. Digamos que isso seria imenso. E até uma determinada altura que eles não teriam nem ar. Não é a altura, a questão não é a altura. Sim. A questão é a estrutura que eles estavam construindo para atingir a dimensão espiritual. Não era a altura em si, mas era a estrutura que eles estavam fazendo. O objetivo da estrutura era para acessar a dimensão espiritual e não o céu. Porque eles não tinham, hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem edifícios grandes, mas não consegue atingir o céu, é impossível. Mas é que fica assim estranho, né? Na mentalidade deles, como eles definiriam essa, digamos,
Conseguimos alguma coisa, até aqui basta. Porque o objetivo Entendeu? primordial era abrir o portal. Não era, por exemplo, construir 1000 metros de altura e chegamos. Não, era construir a estrutura para que o portal fosse aberto, aí quando o portal fosse aberto, a influência espiritual, o acesso da influência espiritual. Satanás colocava essas coisas na mente dele, Sim. eles iam trabalhando. Sim, Até sim. ele falou assim, agora tá bom. Até aqui tá Então bom. o pessoal era assim, manipulado, sabia nem o que estava Mas fazendo. claro, existia influência espiritual, exatamente. Coisa terrível. Não, eu estou trazendo uma informação para vocês, muitos não acreditam nisso, eu respeito, né? Mas a gente tem informação aí, dentro do ocultismo, que é uma realidade, isso é uma realidade, e nesse caso aqui, bem provável que isso poderia estar acontecendo, porque Deus não ia fazer a separação das línguas só por causa que eles iam construir uma estrutura para atingir o céu. E nunca iriam atingir. Imagina a palavra falar desgraça se isso continuar. Oi? Imagina a desgraça se isso continuar. Sim, sim, exatamente. E aí a gente vê a base da Torre de Babel, as ruínas, né, que dizem que era a base da Torre de Babel. Pessoal, outro vínculo espiritual, consagração. O que vocês estão vendo aí? Construção. Estão fazendo as bases, né, de um edifício. Mais uma informação que eu vou trazer para vocês, que a maioria não conhece, não tem conhecimento. Por exemplo, quando você faz um trabalho de feitiçaria, e você faz esse trabalho nas matas virgens, na encruzilhada e tal, é fácil de você remover. Se você enterra na terra, também dá para você remover. Agora, se você coloca um trabalho de feitiçaria dentro de uma coluna que foi chumbada com concreto, Não, tira. você consegue tirar? Aí o edifício ele é construído o edifício e lá existe um vínculo espiritual. Por isso que tem casos que a gente entra e se sente mal. Não tem como você tirar. Agora, por que eu estou falando isso? Porque eu conheci um satanista que eles faziam isso. Eles tinham estruturas, né, de prédios específicos que eles falaram, não, aqui a gente quer trazer uma influência espiritual nesse local. Ou partes do governo, política, prédios, né? E aí eles faziam isso daí, eles faziam um sacrifício, geralmente sacrifício humano, e colocavam dentro dessa estrutura. E aí não tem como você tirar. Aí você concreta, chumba e não tem como você tirar. Consagrações. Isso aí é o caso de que a gente sempre prende crianças desaparecidas. Sim, existem trabalhos que são feitos com crianças. Como a gente já falou, aquele pai de santo lá, que ele pegava, ia para a Bahia e ele pegava as crianças para fazer o sacrifício. Né? Eu já vi alguma coisa do astral a respeito disso. Olha aí. Depois que você concretou, não tem como você tirar. Então, se é um prédio que tem um objetivo no mundo espiritual, não tem como você... Quem vai estar acessando aquele prédio vai estar sendo influenciado. Deixa de ser uma torre de Babel, Né? Não, porque a Torre de Babel é um portal. Aqui nós não estamos falando de portal, nós estamos falando de vínculos. Vínculos. Categoria nível 3, ambientes. Prostituição, zonas motéis, violência, assalto, morte, acidentes, corrupção, política, empresas, drogas, álcool, crack, maconha, heroína, idolatria, festas católicas, romaria, ocultismo, Halloween, convenção de bruxas, Iemanjá, festivais de música, Rock in Rio e carnaval. Então, vocês estão vendo quantos vínculos são estabelecidos numa cidade? Nós vimos estruturas, primeiro nível, e quando nós vimos monumentos, né?
E agora a gente está vendo o quê? Nós estamos vendo ambientes. Então não é assim tão simples você fazer batalha espiritual a nível territorial, como muitos pregam, né? Então, prostituição, violência, corrupção, Difícil achar essa nota. drogas, festas católicas, é homenagem a algum santo, o Halloween, que as escolas de inglês instituíram, trouxeram para o Brasil, né? O Halloween. E o Festival de Bruxas, que já há 14 anos é realizado lá em Paranapiacaba e que eu estive lá fazendo um mapeamento lá do local. Aí, a festa de Iemanjá, o Rock in Rio. Olha quem que é culpado, né? Olha lá. O Estúdio de Janeiro está naquela porcaria que tá. Então, pessoal, aí a gente viu exemplos, né? Eu coloquei em 3 categorias, 3 níveis, né? Para a gente poder mapear a cidade. Então, vocês veem quantos vínculos, né? Quanta influência espiritual existe na cidade. Então, não é simplesmente você vai lá dar 7 voltas na prefeitura e fala, pronto, a gente já arrancou o demônio daqui, o Principado de Santo André, agora é de Jesus. Não tem nem... Quem faz isso, né, não tem nem entendimento do que está fazendo. Exemplos de mapeamento espiritual. Vamos lá. Eu estou trazendo aqui da Colômbia. Eu estive lá na Colômbia, num congresso de libertação, e eu fiz um pouquinho, não fui com esse objetivo, mas fiz um pouquinho de mapeamento espiritual lá. Então nós vemos aí a cidade de Medellín, lá na Colômbia. Eles são muito católicos. E aí nós vemos no meio das ruas mesmo, a cidade de Medellín, ela foi construída com o dinheiro do tráfico. 90% de toda a estrutura de Medellín foi construída com o dinheiro do tráfico. Na época de Pablo Escobar, né, e até hoje em dia. E a gente vê as ruas, né, asfaltadas, praças, com pessoas drogadas, viciadas. A parte de simbologia também, fazendo apologia a drogas. Aí nós temos aí um gnosticismo aí. Aí, olha só, aí é um pêndulo que está num lugar central lá. Esse pêndulo, ele é um monumento caracterizado dentro da maçonaria. Então, olha só a influência. Aí nós vemos também vários santos espalhados pela cidade toda. Eu estava na casa do pastor e em cada quarteirão tinha um santo desse. Em cada quarteirão tinha um santo desse. Tinha um demônio que agia através do cultuar a essa estátua, né, que influenciava naquele quarteirão. Aí também eles faziam consagração dos veículos, táxis, ônibus. Eles passavam aí pelo mosteiro e aí o padre ele abençoava, né? Porque era uma festa tradicional lá de Medellín. Pastor, a cidade toda ali de Itaém é idólatra ou tem só aquelas imagens terríveis lá na entrada da... Itaém? Quando entra, Isso, não tem. tem estátua de Iemanjá lá. De Iemanjá, né? Isso. Não, alguém colocou lá, É enorme, cara, a imagem é bem assim, né, impactante. Você chega, exatamente. Você vê terrível ali. Não quer dizer que a cidade mas alguém, um político, alguém acabou trazendo essa imagem lá que caracteriza um vínculo, né?
espiritual. Aí nós temos a igreja, várias igrejas antigas, nos centros, nas praças, como aqui no Brasil também. Essa igreja aí é interessante, é uma igreja numa região mais afastada da cidade, num bairro, e olha só o que eu achei aí. Olha aí, o satanismo dentro da igreja católica. O Vaticano é Cheio, o Vaticano, né? Esse pastor, ele deu a abertura do congresso, ele foi um ex-satanista, e aí depois nós conversamos bastante, né? E ele pregou na abertura do congresso, e aí depois que ele acabou de pregar, aí eu fui com ele lá atrás na salinha, e eu tirei fotografia do corpo dele. Olha só, o corpo dele inteirinho tatuado com simbologias ocultistas. Inteirinho o corpo dele. Olha aí. Baphomet. Olha aí. Toda a simbologia ocultista gravada no corpo dele. Qual o nome dele, pastor? Eu não lembro. Não lembro. Não ouvi falar, acho que dele. Olha aí. O bode no ombro dele. Então, e aí eu conversei com ele, né, ele falou que contou a história dele, como que ele se envolveu no satanismo, como que Deus resgatou ele, né? Mas lá na Colômbia é um país idólatra, um país muito idólatra, e tem uma influência espiritual muito grande através da idolatria. Aí a gente também, eu fiz um mapeamento com um ex-satanista, que eu conheci no Congresso de Pastores em BH, ele veio na minha casa por uma semana e a gente fez um mapeamento aqui de Santo André. Então, a gente foi no cemitério mais antigo aqui de Santo André, que fica lá no centro de Santo André, não sei se vocês conhecem, atrás do Cristóvão da Gama, e a gente foi ver lá quais eram as linhas dentro da Umbanda que eram feitos trabalhos, né? Então nós vimos aí várias imagens, né? Tanto do catolicismo, né? Como também da Umbanda. Aqui nós vemos aqui o Preto Velho, aqui nós vemos o Cosme e Damião, e aqui outros, aqui o São Jorge, né? E aí também fomos ver a igreja católica aqui, a igreja do Carmo, né? Nós fomos lá, entramos lá dentro, e olha só, simbologia da maçonaria, dentro das pinturas. Mas aí está disfarçado, não? A simbologia maçônica. Simbologia maçônica. Agora, vocês estão vendo alguma coisa aí dentro dessa foto? O quê? Na foto do painel. Na mesa. Embaixo da mesa. da mesa, o compasso. O que é isso? O que é isso? Maçom. Maçom o quê? O que é isso? Vocês estão vendo aí? É o Deus deles lá que eles falam, cara, não sei lá essas tranqueiras. Não, é o compasso. É o compasso da O espada. compasso do espírito. Olha só, dentro da Igreja Católica, né? Então nós temos dentro da Igreja Católica, nós temos satanismo, nós temos maçonaria, nós temos a idolatria, entende? Espiritismo. O espiritismo, está tudo junto, né? Esse busto aí, desse padre que foi o fundador da pedra fundamental, que fundou essa igreja, eu tirei uma foto de cima da careca dele, e eu não sei se dá para vocês verem aí. Tem um Apaga a símbolo luz aí. para ver se a gente enxerga melhor. A estrela. Isso mesmo. Estão vendo a estrela? Então, isso porque a gente fez rápido, né? Depois de uma outra igreja para cima da perimetral, olha aí. Para cima da perimetral, essa igreja, a igreja católica nossa, né? Matriz. Minha mãe mora em pertinho. Olha só, as figuras, né? E a posição das mãos. Então você vê a maçonaria dentro do catolicismo,
dentro da Igreja Católica, né? Dentro do próprio Vaticano nós temos o quê? Nós temos uma instituição secreta lá. Vocês sabem qual que é? Opus Dei. Vocês já ouviram falar do Opus Dei? Tipo uma maçonaria. Tem. Não é como se diz teoria da conspiração. Não. É. Olha aí, essa aí é a loja maçônica que também nós visitamos e Deus nos colocou lá dentro, porque não podia entrar. Estava fechado. Aí saiu um maçom, aí eu falei para ele, nós estacionamos no carro, falei assim, ó, tá aberto, vamos entrar. Aí nós entramos lá no primeiro hall, vimos as fotografias dos grão-mestres lá, daqui a pouco a gente olha para trás, dois maçons lá, com a cara feia. Eu falei assim, está aberto para o público? Deu uma de João sem braço. Aí ele falou, não pode. Ah, porque eu estou com um colega meu aqui, que ele veio visitar, ele se interessa e tal. Não pode. Assim, sério, né? E aí eu falei assim, é que o meu sogro, ele é maçom. Aí ele já olhou diferente. E a minha esposa, ela é sobrinha do Arraes, Miguel Arraes. Miguel Arraes é grão-mestre, 33 graus, na época que ele era vivo. Aí na hora que eu falei isso, abriu um sorriso grande, e já começou a mostrar as coisas lá para a gente. E aí falou assim, vocês não querem entrar na nave principal? Aí eu falei, podemos? Aí um olhou para o outro, não, pode sim, pode sim. Aí eles abriram a porta e foi aquilo que eu falei no começo. Fora da nave principal, o ambiente espiritual é um, quando você coloca o pé dentro, o ambiente é totalmente diferente. Entende? Aquele ambiente de poder, de você ter recursos, que nada é impossível para você, tudo aquilo que a maçonaria ela prega. Né? Inclusive essa outra foto aí é de uma outra loja maçônica perto de casa, lá na Santa Terezinha. E tem um irmão da minha igreja que está montando um elevador lá para eles. Eu falei inclusive domingo agora, quando você vai me chamar para a gente ir lá, para eles mostrar a nave principal lá, né? Eu falei, não, eu vou te chamar. Então, para ver, sentir o ambiente espiritual. E aí é o interior da loja lá de Santo André, parecido com essa daí. Não tem janela, né? Mas na hora que você entra, assim, você tem uma sensação que, olha, é incrível. Que é como se você fosse bilionário e você pudesse fazer qualquer coisa, ter influência em qualquer coisa, nada fosse impossível para você. É isso a sensação. Você é seduzido. Aí nós vamos aí, um monumento da maçonaria, aí, né? Sabe o que é isso daqui? Vocês estão vendo aí? É um poste, é um obelisco, em outras palavras, né? Aí, da maçonaria de Santo André para a comunidade. Então, aí você pode perguntar, mas por que eles colocam esses monumentos, né? Fazem esse tipo de coisa e tudo mais? Será que é só para mostrar e tudo mais? Existe um princípio espiritual, né? Tudo isso aí é caracterizado como um vínculo espiritual, uma influência espiritual, tem todo um ocultismo por trás e traz a influência espiritual. Vocês já viram isso nas paredes aí de Santo André? Tem o solzinho aí, a cara do solzinho, e embaixo uma televisão, né, dizendo obedeçam, né? Também é um vínculo espiritual e também é uma forma de trabalhar o subliminar. Olha aí. Aí é interessante. Aí é um prédio, né? Ele já foi várias coisas. Vocês estão notando alguma coisa desse prédio aí? A estrela de 5 pontas, realmente declarando que aquele local ele é satanismo, né? Só que
esse imóvel ele foi comprado por uma igreja batista. Foi comprado e nunca se tocaram em relação a isso, né? E tiveram muitos problemas a igreja a partir do momento que eles compraram este imóvel. Hoje não existe mais, hoje foi derrubado, hoje é estacionamento lá. Mas a influência espiritual ela ficou.